Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Prova 26 de outubro. Inscreva-se em unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral. Bom, hoje, como dito mais cedo, a pauta é arte, cultura e arte e cultura para toda parte, né? Eu acho que a gente precisa tratar desses assuntos, a gente precisa falar sobre a arte, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, em que a arte talvez seja um grande escape, né, para as pessoas que precisam se reencontrar de alguma forma. A arte talvez seja o melhor caminho, tanto a música como o teatro, as representações, né? Também grupos folclóricos. Agora esse modelo de movimentação que está aparecendo, de junção de pessoas que são os coletivos, as redes sociais que estão extremamente ligadas a esse tipo de linguagem, e a linguagem com essa moçada nova, né? Então, assim, a gente precisa tratar desses assuntos que são pertinentes à sociedade atual, mas buscando a história também. E hoje eu quero dedicar o programa a Paulo Lisboa, esse grande artista, mais uma vez dedicando um programa ao Paulo Lisboa, esse grande artista que foi natural aqui da cidade de Nova Lima, e a gente tem que ter essa cultura de pertencimento e buscar essas referências culturais e artísticas para a gente poder, né, trabalhar daqui para frente com essa moçada que está vindo e mostrar para essas pessoas que existe uma referência de muita qualidade e muito boa para ser seguida. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E a gente está recebendo aqui para tratar desse assunto o Gleison, que é diretor de teatro, né? Gleison Peixoto, meu amigo, filho da Slay, que é minha amiga também. Ela é uma família. Quem morou no Bonfim é irmão, né? Todo mundo é irmão. Exatamente. Ô Gleison, seja muito bem-vindo. É muito importante a gente tratar desse assunto e interessante que à medida que a gente vai caminhando, quando você vê uma representação no teatro, a gente volta no tempo, né? Como é que você entende isso? Seja muito bem-vindo. Boa noite para todos. Eu acho que eu digo o seguinte, o teatro tem muita força em Nova Lima. A gente ter o teatro municipal é um exemplo disso. São poucas cidades no Brasil que têm casas de espetáculos, e casas de espetáculo naquele porte, então são menos cidades ainda. Então Nova Lima tem essa paixão pelo teatro, pela cultura antiga, de muito tempo. E o que a gente está buscando agora é resgatar isso. É trazer para as pessoas a importância da arte, a importância do teatro, a importância da cultura como um todo, e fazer as pessoas redescobrirem isso. A cidade redescobrir os seus artistas, redescobrir os seus espaços, redescobrir a cultura. Onde é que entra Paulo Lisboa nessa conversa? Paulo Lisboa entra nessa conversa porque ele é um artista da cidade que lutou, que fez a sua trajetória, iniciou a sua trajetória em Nova Lima, e ele representou Nova Lima por Minas, pelo Brasil e fora do Brasil. E ele é meio que uma lenda entre os artistas do teatro da cidade. Todo mundo que faz teatro em Nova Lima já escutou falar alguma coisa sobre o Paulo, já ouviu, já sabe que a sala no teatro tem o nome dele. Então ele vive na nossa imaginação. E ele é como se fosse ele representa pra gente um ícone. Um ícone, exatamente. Uhum. Ele é o nosso ícone em Nova Lima. É um exemplo de artista que nós temos em Nova Lima, é o Paulo Lisboa. De um artista que começou aqui, que lutou, que conseguiu seu lugar no mundo do teatro, que depois retorna para Nova Lima e continua trabalhando com teatro aqui. Ô Tom, é óbvio que eu sempre faço essa mistura mesmo para trazer uma cultura que é eurocêntrica, que é da representação, mas óbvio que eu não posso deixar de colocar, né, a população africana nesse contexto. Como é que ela se insere nesse mundo teatral, nesse mundo da arte, nesse mundo da cultura, trazendo da África também elementos que contribuiu com toda essa miscigenação artística? Tem muita palavra que nos acompanha sempre é resistência, né? Uhum. E ancestralidade. Acaba que a gente tem que estar rompendo sempre, porque, como você bem disse, e aí pessoal, beleza? Tom Nascimento na área.
a gente vem sempre sendo invisibilizado, né? Então acaba que outro dia não, foi ano passado, uma escola, ano passado retrasado, uma escola de artes de Belo Horizonte, universidade, faculdade, uma professora dizer que em África não existe arte. É assim, agora, né? Não tem, isso não foi há 50 anos atrás, é o racismo, é uma coisa que está assim, então a gente está sempre sendo invisibilizado e tem que buscar. Então, se você tem o teatro do oprimido, você tem forças, né, que vem fazendo de forma mambembe, vem fazendo de forma improvisada, né, e até chegar, mas hoje a gente tem grandes nomes, né, no teatro e no cinema nacional, internacional. E músicos também que vêm percebendo e voltando como há muito tempo era. Hoje está muito segmentado. Você canta, você é só cantor. E de um tempo para cá vem percebendo. Você tem em Minas mesmo, em Belo Horizonte, você tem Tizumba, Sérgio Pererê, que estão ali no cinema, que estão no teatro, que estão usando canto, estão pensando Marcos arte. Catarina, né? Marcos Catarina, que estão pensando arte como arte, não só como música, né? Linguagem de comunicação. E isso é muito importante pra gente. O Gleison, Fala. nós temos que fazer uma referência também ao Gleison, né? Isso. Que é ator também de Nova Lima, que está no Rio de Janeiro, está lá batalhando o seu espaço também, né? Bom, como é que a gente imagina o Paulo imaginário? De onde é que ele saiu? De onde é que saiu da sua imaginação criar esse espaço? E como dialogar tudo isso, né? Uma arte com influência europeia e com traços brasileiros e traços novalimenses, mineiros, né? Como é que isso apareceu na sua cabeça, Gleison? Olha, pegando essa linha que você falou, falando de mim, falando da arte, falando do que ele iniciou aqui, eu acho que realmente a arte vive uma reexistência, que é até uma fala que o André Moreno fala muito, que o teatro é uma resistência da arte que a gente vive, é resistir e é construir. E uma coisa que me fascina muito no teatro, e aí eu vou pro Paulo Imaginário, que é uma coisa que minha primeira professora de teatro falou comigo, a Simone. No primeiro dia de aula, eu muito preocupado, que estava acima do peso. Falei, como é que eu vou fazer teatro? Que personagem que eu vou fazer? E ela pegou e me disse uma coisa que vai também de encontro com o que você acabou de falar, que no teatro você não tem cor, não tem peso, não tem idade, não tem sexualidade. Você pode ser tudo. Então, e unir tudo. Então o que me fascina no teatro, que a gente levou para o espetáculo Paulo Imaginário, é isso. O teatro é uma arte que ela reúne todas as outras artes. No teatro a gente tem música, a gente tem dança, a gente tem artes plásticas, a gente tem arquitetura, a gente tem pintura, a gente tem tudo. E o teatro, por reunir tudo isso, eu considero essa arte fascinante e que pode ter esse chamariz de conduzir esse movimento de que a arte tem que estar com todo o seu viés unido. E é isso que a gente faz no espetáculo Paulo Imaginário. Na minha geração de artista, eu não conheci o Paulo Lisboa pessoalmente. Eu o conheci de histórias que eu escutei, de ver a foto dele no teatro. Então ele sempre viveu na minha imaginação. Então, para criar esse espetáculo, eu pensei, como que seria um artista de hoje, um jovem artista de hoje, começando sua carreira, se ele pudesse conversar com o Paulo Lisboa, se ele pudesse dialogar e aprender com ele como era fazer teatro quando ele estava vivo. E assim começa o nosso espetáculo. É um ator que ele, na imaginação dele, está conversando com o Paulo. E nessa conversa com o Paulo, ele vai descobrindo a música, a literatura, vai descobrindo a pintura, e aí ele descobre a Pagu, a Frida Kahlo, a Adriana Calcanhoto, vai descobrindo detalhes e minutos sobre o Paulo, a questão da culinária, a questão do carnaval, e é esse monte de arte reunida que é o espetáculo Paulo Imaginário. Ô Tom, trazendo você para esse contexto, como é que você se vê dentro desse contexto, assim, não só no mundo da arte, mas assim, aquilo que você representa como artista? Como é que você enxerga tudo isso, assim? Tá dando para imaginar alguma coisa? Sempre imaginando, né? Sempre criando, recriando, resistindo, reconectando. O negro tem uma história, eu, né, como negro, mas é uma coisa, história comum das pessoas negras, afro-brasileiras, a coisa do resgate de algo que foi tolhido, que foi rompido, apagado, ou tentaram na história. E aí eu me vejo com a responsabilidade primeira de me reconectar com as minhas Áfricas, com as minhas ancestralidades, e automaticamente quanto mais representatividade, quanto mais
visibilidade eu tenho, né? Eu tive o prazer de ser vocalista de uma banda super importante como Berimbau, que foi onde eu fui pela primeira vez para a Europa, gravar com grandes ícones da música negra brasileira, como Milton Nascimento, Sandra de Sá e outros. Então, assim, você ter uma pessoa negra, um artista, e ser referência para aquele que está chegando, que de repente pensa que tem, qual a opção que se tem, né? Então acaba sendo uma responsabilidade também, mas é um caminho de reconexão consigo mesmo primeiro, para mim. Bom, vou aproveitar esse gancho tá falando da reconexão, vamos falar da conexão entre as mídias tradicionais, as novas mídias e essa nova linguagem inglês. Como é que traz isso para dentro da arte, para dentro do teatro? É esse o caminho que tem que fazer para chegar nesses meninos, essa moçada que às vezes está até mesmo perdido mesmo, sem saber o que fazer, e a arte é um grande momento da ilusão, né? De trabalhar o lúdico, de trabalhar o ócio, né? A arte talvez seja esse grande ponto da contracultura, né? É muito importante lidar com essas novas tecnologias, Gleice? Eu acho que essas novas tecnologias, elas são fascinantes na questão de poder aproximar as pessoas. E ao mesmo tempo que ela aproxima as pessoas, ela vem como um canal para a arte. As redes sociais, elas chegam a lugares que às vezes fisicamente não chegaríamos. O Instagram, o Facebook, o YouTube, ele leva as nossas palavras, o nosso texto, a música, a dança, ele leva a arte para lugares que às vezes ele não chegaria fisicamente, que eu não chegaria fisicamente. A literatura então ganhou muito com isso, ali no início com os blogs, com os sites, hoje em dia com o Facebook, que as pessoas ainda usam para escrever grandes textos, a imagem mais rápida ali no Instagram, o vídeo, os curtas-metragens, a filmagem de espetáculos com o YouTube. Então as redes sociais hoje são extremamente importantes para a arte chegar em lugares em que ela talvez não chegaria fisicamente. Mas isso não quer dizer que ela não tem que chegar lá fisicamente também. Eu acho que a rede social democratizou o acesso, leva o nosso conteúdo para lugares mais distantes, e isso facilita também a gente estar fisicamente nesses lugares mais distantes, porque nos torna conhecidos. Não é? O trabalho dele hoje, ele canta, grava uma música, posta numa rede social, uma pessoa do outro lado do mundo vai ouvir aquilo, vai interessar, e amanhã ele pode estar fazendo um show nesse lugar convidado a partir disso. Você publica um texto na internet que vai chegar a milhões de pessoas, e que antes você escrevia às vezes uma poesia, ficava na gaveta ou numa folha de papel. Hoje isso chega, sabe, assim, a milhões de pessoas num instante. E também para divulgar o que está acontecendo artisticamente, as redes sociais são importantes, não é? Porque elas levam esse conteúdo para mais pessoas. Então, assim, eu acho que as redes sociais hoje são bem utilizadas, são extremamente importantes para propagar a arte. E propicia também a coisa do intercâmbio cultural, né? Sim. Você tem acesso ao que está acontecendo em outro lugar, naquele momento. E é uma né? troca, um feedback direto, né? Você posta um texto, imediatamente alguém já comenta se achou interessante, você posta uma música, já tem um comentário, tem um compartilhamento, posta uma imagem, aquilo vai propagando e tendo um retorno imediato, se a música estava boa, se o texto estava ruim, se a peça foi interessante, não é? E isso é fascinante, essa troca imediata também. Ô Tom, como é que você vê os coletivos e essa forma também de mobilização ligada à arte e à cultura? Sim, eu acho super importante qualquer movimento organizado, sabe? Eu gosto do movimento desorganizado, tipo Woodstock. Assim. Também, né? Eu gosto dessa geração, eu sei o Eli, tá? O Alessandro também vai falar que não, mas também tá lá. Eli essa geração? A geração nossa é essa aí. Mas acho importante, eu como 23 anos de estrada, desde sempre eu ouço a mesma história. Precisamos de nos unir. Mas não sai sai da ideia. Da boca, mas precisa ter alguém que puxa, sabe? Às vezes tem um tanto de pessoas com a mesma anseio, com a mesma vontade, mas se não tiver alguém que tem esse espírito de liderança, que tem a coisa de diplomática, de ouvir, conseguir controlar os contrários ali, para harmonizar, não funciona. Mas eu acho muito importante, e hoje temos muitos, né? Nem sei se o nome hoje é coletivo que se usa, parece que vai mudando, né? Vai mudando. Mas tem muitos movimentos mesmo, e de alguma forma acho importante, mas eu acho que às vezes
fragmenta demais. Sabe? Às vezes você cria uma coisa bacana, como é que chama o negócio aí? Um movimento que nós estamos criando agora chama Nós que Artistas Somos. Pois é, você cria um movimento, aí de repente, ao invés de se fortalecer isso, ou partir daí e dar sequência nas ações, cria-se outro e e volta a fragmentar, sabe? Mas eu acho muito importante, até para se perceber força. Eu ocupo hoje o cargo de coordenador de promoção da igualdade racial, né? Na Prefeitura de Nova Lima. A gente fala de poder público, a gente fala de direitos, de conquistas. Para isso precisa ter um número, né? Precisa ter organização, ter significado, significância naquele movimento. E se as pessoas não se organizam, ficam levantando o braço sozinho, não funciona, não causa a mudança. Mas artista é vaidoso, né? Também, e tudo. E tem hoje essa pluralidade. O Brasil ele traz algo muito complexo e que eu acho que é muito bonito, que é a diversidade. Então, assim, eu sou de uma geração MPBista que eu acho que é bem parecido com uma coisa que o Zé Cabaleiro fala, né? Tava mais bobo que bandas de rock, mais bobo que os MPBistas, às vezes, de alguns, é que teima e diz assim, música boa é isso, música ruim é aquilo, meu tempo é que era isso. Eu respeito até, entendo, na verdade eu compreendo um pouco esse pensamento, mas música boa tem o tempo todo, até hoje, inclusive, e a gente às vezes fica segmentando demais. Eu sempre falo, tem uma música minha que fala, ela chama Funky, Roxy, reticências, reggae, samba e tal. Ela fala rap, bossa nova, mambo, soul, hip hop, congo, jazz, funk, rock and roll. Beleza pura, essa mistura contagia, balança no baile ou na rua, tocando no ponto G da alma, chegando no swing na palma, eternizando esse momento com o nascimento. A ideia de ser plural, em vez de comer, ficar ali assim, né? Sim. Segmentado. E é difícil você pensar nos você abriu o leque, né? Ô Gleice, fala um pouquinho do coletivo. Ele estava falando agora sobre essa questão de fragmentar, não é? E o nosso movimento, que eu falo que assim, um coletivo, mas na verdade a gente chega mais como um movimento, que também é um coletivo, então dá na mesma. As coisas se completam. As coisas se completam. Mas o nosso movimento, ele vem com uma ideia de que devemos, exatamente ao contrário, não nos fragmentar, nos unir. Por isso ele traz o nome Nós que Artistas Somos. Ele não fala nós que teatro fazemos, nós que música cantamos, não. É nós que artistas somos. Nós todos que somos artistas devemos estar juntos, trabalhar juntos. Porque no final das contas nós queremos a mesma coisa. Queremos mostrar a nossa arte para as pessoas. Então, partindo dessa ideia, eu e alguns outros no início começou com teatro, começou fragmentado, começou com pessoas do teatro conversando. Por que a gente está tão desunido? Por que a gente não trabalha junto? Por que a gente não descobre os múltiplos atores da arte nova-limense? E a partir dessas conversas começamos a organizar pequenas reuniões que ainda estão acontecendo, pequenos encontros com esses agentes de todas as artes, Zaqueu tá no meio todas disso? as artes da cidade. O Zaqueu ainda não, mas está convidado para poder participar. Nós estamos convidando ao vivo, viu, Zaqueu? Entendeu? Nós estamos convidando todos os artistas da cidade, começamos a soltar nas redes sociais esse convite para participar das reuniões, porque nós queremos mostrar para as pessoas que Nova Lima tem muito artista. Sempre teve. Tem muito artista. E queremos que esses artistas, esses que estão assim parados, que estão nas suas casas, que saiam de casa, que vão mostrar sua arte, que saiam dos bairros, dos cantos, das ruas, das igrejas, que saiam dessa fragmentação e venham para juntos mostrar para Nova Lima o poder da arte local. Porque eu acredito que um futuro econômico de Nova Lima se passa pelo turismo cultural. Entendeu? O turismo cultural gera renda, gera emprego, e eu acredito que isso está no futuro de Nova Lima. Porque Nova Lima é uma cidade que respira cultura, que movimenta cultura. E para chegar nesse ponto do turismo cultural ser o novo boom econômico da cidade, precisamos dos artistas unidos, preparados, capacitados e atuantes. Principalmente atuantes. Principalmente ele sair de casa, sair de trás do computador e ir pra rua mostrar sua arte. E ir pros cantos da cidade. Nova Lima é imensa. Então é povoar Nova Lima de arte por tudo enquanto é canto. É ocupar os espaços culturais que existem em Nova Lima. E são muitos, são uma riqueza de espaços culturais em Nova Lima. Então os artistas têm que ocupar esses espaços. A população tem que ocupar esses espaços. E fazer arte. Nossa, Nova Lima é rico demais com isso. Desculpa. Não, tudo bem. Tá falando aqui de espaço e de coisa. Esse teatro que tem aqui é maravilhoso. O Teatro Municipal, a Casa Aristides agora. E ontem a gente tem um trabalho desenvolvendo chamado Papo de Tambor, que é exatamente ir ao encontro.
ir ao encontro das pessoas para falar das diversas coisas através da arte, né? Principalmente do combate ao racismo, mas eu tive a felicidade de ver uma praça maravilhosa ali no BNH, que foi reformado, com um teatrinho assim. Lá tem um teatro de Arena Fantástico, a Casa vontade. Aristides, nas cabeceiras... Melhorou, Gleice? O quê? Nesse período, com a volta da Secretaria de Cultura na mão com a Tatiana e no mandato de Vitor, melhorou? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu faço cultura em Nova Lima há 24 anos. E uma coisa que todo mundo que trabalha com cultura sabe sobre mim é que eu não puxo o saco, eu bato quando tem que bater, eu reclamo quando tem que reclamar. Mas atualmente Nova Lima vive o seu melhor momento cultural. A gestão da Tatiana tá brilhante, assim, sabe? Então, a possibilidade... Eu gosto de fazer esses recortes porque a gente, quando a pessoa faz esse fomento, eu sou um cara ligado à cultura, meu pai foi do Congado, minha família é de músico. Então, assim, quando tem um trabalho bem feito assim, a gente tem que falar, né? Porque o trabalho dela na gestão da cultura em Nova Lima está brilhante. Todos os centros culturais estão ativos e funcionando, as atividades estão acontecendo nos bairros, ela está receptiva para todo artista da cidade. Assim, não importa se você é A, B ou C ou D, ela está lá pronta para te receber. E até vou sobrecarregar ela demais de trabalho que ela já tem e deixo esse recado para você que é artista de Nova Lima, para você que quer promover cultura em Nova Lima, vai na Secretaria de Cultura, procura a Tatiana, ela vai te receber muito bem e vai fazer tudo que for possível para que a sua arte chegue aonde você quiser conduzir ela, entendeu? Então, Tatiana, mais serviço para você. Muito bem, chegamos ao final do programa cultural. Eu tenho que fazer a conversa começa a esquentar aqui, a garganta começa a ficar afiada, eu tenho que cortar. Vou só deixar um recadinho. Deixa, fica à vontade. Eu quero convidar todos os artistas a participarem do movimento Nós Que Artistas Somos. Pode procurar o nosso Instagram, que é o Nosso Artista Somos. Pode me procurar também pessoalmente aí pelas ruas, realizando as reuniões. Pode procurar no WhatsApp. Pode vir fazer parte desse movimento. Dia 27 vamos realizar um grande encontro. Então esteja dentro disso. Vamos produzir cultura, vamos fazer cultura em Nova Lima. Muito bem, muito obrigado, Gleice. Tom, gente, muito obrigado. Entre em contato aí, Tom Nascimento Oficial no Instagram, Facebook também, estamos conectados. Obrigado, prazer enorme estar sempre aqui com você, Betão. Um prazer em conhecê-lo. Viva a nossa cultura. Isso aí, vamos que vamos. Gente, um grande abraço e até segunda-feira ao vivo, se Deus quiser. Amanhã tem reprise. Um grande abraço e até segunda. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Prova 26 de outubro. Inscreva-se em unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.